conta tudo. Haverá sempre um fundo falso no baú e ninguém chegará a ele. A grande vantagem de ser humano, silenciar o que deve ser silenciado. Mostro uma das minhas faces. Muitas ficam submersas no fundo do meu mar, junto com meus tesouros. Todos têm os seus sótãos e porões. Habitamos a superfície, mas há escadas que sempre nos levam a nossos guardados pessoais. Sobre alguns deles, escrevo. Este é um dos trechos que está aqui a propósito na contracapa do livro, e também, evidentemente, no seu interior, de Quase Autobiografia, a nova obra de Rejane Reck, a quem recebemos e cumprimentamos aqui no Café com Letras da nossa TV Câmara. Minha amiga Rejane Reck, é uma honra tê-la conosco aqui. Igualmente, muito obrigada pelo convite. Este livro, então, Quase Autobiografia, recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, eu te confesso, quando tu vieste me trazer o exemplar, eu olhei assim, quase uma autobiografia, só que a Rejane Reck já vai começar com a biografia mesmo dela, e aí não é exatamente isso que o livro nos revela quando nós começamos a nos debruçar sobre ele propriamente dito. Tu pensas fragmentos da tua vivência e a partir de impressões pessoais, de situações do cotidiano, fica então essa biografia que não se consolida, mas que a partir da tua experiência de vida tem muito a revelar. É mais ou menos por aí? Exatamente. Tu conseguiste captar muito bem a essência do meu livro. Bem, Fábio, eu completei 60 anos em fevereiro deste ano e confesso que quando eu estava com 59, eu só pensava, meu Deus, eu vou me tornar uma idosa. Então, essa palavra pesa muito, né, para as pessoas. E eu dizia, não, mas eu não sou uma idosa ainda, eu estou tão bem, eu estou tão feliz, eu estou tranquila. E eu comecei a escrever sobre isso. Na verdade, eu nem imaginava que seria um livro. Mas eu comecei meio uma espécie de diário, de memórias, de confissões e acabou se tornando uma quase autobiografia. E realmente é um retrato do meu cotidiano. Eu estou assim de corpo inteiro no livro, né? Eu falo em primeira pessoa, eu uso o pronome eu. E a partir desses meus momentos, as minhas saídas, às vezes, para visitar os filhos, ou os meus momentos de caseirice, digamos assim, né? Eu sou aposentada há bastante tempo. Eu fui relatando o meu dia a dia e alguns flashbacks, né? Algumas coisas que marcaram a minha vida, mas não tive nenhuma intenção de me autobiografar ainda. Pretendo viver bastante ainda, né? Para fazer uma autobiografia bem completa. No decorrer do livro, por exemplo, nós temos ali a largada e há uma referência assim, agora estou com saúde. A propósito, refere-se que a tua filha é médica. Tentas dar um recado também de superação. Depois nós vamos entrar na ideia de estilo, que me chamou a atenção, que é um dos riscos de quando se trata de experiência de vida, de não parecer aquela ideia assim, muito sofrido, que eu sou o exemplo disso e daquilo outro, que muitos fazem, principalmente naqueles autodenominados livros de autoajuda, e que não é o teu caso aqui. Então eu gostaria, principalmente quando tu dás esse recado, que agora estou com saúde, tiveram momentos em que a saúde não era tão boa assim? Sim, infelizmente. Aos 22 anos de idade, eu descobri que eu era portadora de artrite reumatoide. É uma espécie de reumatismo, um tipo de reumatismo que ataca as articulações. E nós somos feitos de várias articulações, né? Os pés, joelhos, quadris, né? Ombros, mãos. E bastante jovem, eu já era professora, lecionava, tinha uma carga horária bem intensa. E essas dores, essas crises foram me prejudicando muito. Tanto que me levaram a uma aposentadoria aos 35 anos de idade. Imagina só, foi realmente cedo demais, né? E depois aí pelos meus 54, 55 anos, eu estava assim tão ruim realmente que eu me submeti a várias cirurgias e essas cirurgias me devolveram assim a saúde de uma maneira grandiosa, maravilhosa, que eu disse, não, agora eu posso falar sobre isso, eu posso me colocar nos meus escritos, mas também não tive, tanto que eu não falo em dor, né? Os momentos difíceis eu deixei de lado, porque eles já passaram, eu já os superei, né?
Pelo contrário, eu quis falar do meu presente, né? E de repente passar Mas essa ideia fica positiva. o ensinamento, digamos assim. Exatamente, positiva, que nós temos força interior, sim, para dar a volta. Quando eu comecei a fazer aquela leitura inicial, fala a grande vantagem de ser humano, silenciar o que deve ser silenciado. O tom do livro ele é muito nesse sentido, não sei se foi a tua intenção, no que nós chamamos de máximas ou os aforismos, aquelas frases que a pessoa para e fica pensando. E aqui, enquanto tu respondias a minha última pergunta, eu fiz uma passeada aleatória, que isso aqui não estava marcado, tá? Uhum. E aí, num dos trechos, tu falas assim: ainda mora em mim aquela menina curiosa que entrou na escola aos 6 anos de idade, que ficou completamente fascinada a ler a história do Patinho Feio, seu primeiro conto de fadas e todas as inúmeras leituras que viriam depois. Aí vem aqui mais uma máxima: autobiografar-se é desnudar-se, é ter a coragem de falar consigo mesmo e com os outros, com sinceridade. Foi intencional lançar essa sucessão de máximas, digamos assim, essas frases impactantes, ou veio ao natural? Não, elas surgiram naturalmente e estão no prólogo, né? Uma espécie assim de introdução que eu fiz ao livro, falando quem eu realmente sou, e esse autobiografar-se no sentido de eu expor essas minhas questões bem pessoais. Claro que, como tu leste no início, e eu coloquei na 4ª capa, a tua intimidade é só tua. Tu não vai falar sobre isso, né? Não era a minha intenção, ao menos. Talvez um dia até eu fale, não sei. Mas por enquanto ainda não, né? Sim. Então, ele brotou naturalmente. E realmente, Fábio, foi interessante a forma como ele nasceu, como ele quis nascer, ele se impôs. Os livros fazem isso com a gente. É impressionante. Vários deles, os últimos 3, principalmente, meus últimos 3 livros, eles disseram: vamos lá, Rejane, senta aí e começa, né? E aqui tu deve ter alcançado um esforço de síntese bastante grande também, para chegar nesse tamanho, porque eu imagino que tu começaste com um grande leque de memórias ou de intenções, de relatos, e daí para deixar nesse formato é aquilo que nós chamamos no jornalismo do enxugamento, né? Do corte ou da síntese, né? Sim, na verdade eu não gosto de ser extensa demais. E um dos meus grandes desejos é que as pessoas leiam mais. E acredito até que esse livro, digamos assim, até em formato quase pocket, né, menor e não tão extenso, são 117 páginas. Ficou muito legal de manusear também. Exatamente. Leve as pessoas que não têm esse gosto ainda desenvolvido pela leitura, que comecem por alguma coisa simples, por uma história de alguém que passou dificuldades e superou e tal. Mas o livro foi se definindo, se desenhando, isso foi lindo. Eu não me estendi demais, não. E como é que é essa costura das tuas impressões de infância? Porque ali, quando eu estava lendo de ler, ou estava lendo de ler é muito bom, mas quando eu estava relatando a tua leitura com relação ao Patinho Feio, essa costura que tu não deixas morrer a infância ainda nos dias de hoje. Já tem teus filhos, já tem toda a tua experiência, mas aí tu vais lá aos 6 anos de idade teus para dizer: ó, isso aqui está vivo comigo e me acrescenta ainda hoje. Exatamente, isso é real. Eu lembro até hoje do dia que o meu pai tinha uma Rural Willys na época, eu tinha 6 anos de idade e ele trouxe para casa o meu primeiro livro, assim, com textos maiores, e a alegria, a felicidade que eu senti ao ler um texto maior. Era uma menininha, mas essa menininha está dentro de mim ainda. Eu sou uma leitora voraz. Eu leio realmente, termino um livro, dou uma parada de um dia, mais ou menos, assim, para sentir bem o livro, né? Para que, nossa, há livros que a gente não quer nem se afastar deles, né? Tão bons que são. Mas aí eu já tenho vários na minha biblioteca aguardando, né? E aquele prazer, assim, quase de criança. Qual deles, Rejane, agora que tu vais ler, né? Qual o autor? Então, essa menina, ela ainda está aí, essa curiosidade, esse desejo de aprender. Ele está muito comigo. E aí eu começo a ver traços aqui no livro também, lá do teu, digamos, o livro retrasado, que era o Sutilezas. Também tratamos aqui no Café com Letras há mais ou menos uns 2 anos. 2 anos. Por aí.
surgem gatos, natureza, descrição de paisagens. Aqui, a propósito, tu começa a observar a personalidade dos gatos, a forma como eles se relacionam contigo mesma. Agora aqui, neste exato momento, o vão da janela já mostra a noite em toda a sua plenitude, noite de lua nova, de oportunidades e recomeços, de astros alinhados, permitindo que eu seja feliz, como li nas previsões do meu signo. Ou seja, entra até nos signos que eu te confesso que não dou lá a mínima para signos. Mas que é interessante o enredo que tu vais fazendo ali, que muitas pessoas vão se identificar, né? Bom, o signo em si, não é que eu siga horóscopo, não é exatamente isso. Mas eu sou do signo de Peixes, que é o mesmo signo de Buda, de Jesus Cristo. É um signo muito espiritualizado. E eu sou o signo anterior a ti, de Aquário. Ok. Mas olha, os peixes moram dentro de um aquário, né? Mas nos damos bem, né, Fábio? Então, a natureza do meu signo tem esse lado, assim, que gosta de mistérios, de descobrir algo mais, né, que está não só nessa realidade objetiva, mas eu gosto de ler sobre isso. Então, a astrologia que eu me refiro não é aquele simples horóscopo banal, né, de jornal, mas realmente há uma leitura, e há uma leitura que me leve a compreender mais, né, como são as pessoas. E há hoje em dia uma maravilha, né? Com a internet nós descobrimos sites maravilhosos. Há muita coisa ruim também, mas a gente vai, com o tempo, aprendendo a selecionar, né? Coisas muito boas. O desafio não é mais ter acesso à informação, é filtrar. Né? Exatamente. Ter esse cuidado em escolher aquilo que realmente valha, né, a pena. E na descrição das paisagens, isso é retomado com bastante insistência no decorrer do livro. Como foi fazer isso também, de pensar, tem algumas paisagens que por um motivo ou outro ficaram na tua mente e aí tu faz a descrição ali de uma forma mais genérica ou surgiu natural mesmo aquela situação? Eu sempre morei em casa, desde criança, adolescência até hoje em dia. Eu tenho jardim, é uma coisa que eu amo, eu tenho terraço, tenho flores, eu tenho árvores. Então, essa natureza me fascina muito, eu sinto uma identificação muito grande com a natureza. E realmente ela está presente em todo o livro, né? Essa observação, assim, da natureza, esse envolvimento me faz muito bem. Céu, os astros... Isso, exatamente. Então, não há como eu não colocar isso nas minhas obras. E realmente, este livro tem uma certa semelhança com o anterior, que eram as sutilezas que eu observo no meu entorno, né? No meu dia a dia. E quando tu citaste Buda, e há a ode à natureza, os pequenos momentos do cotidiano, ela sempre vem acompanhada a uma exaltação de um quê de espiritualidade. Tu citaste Buda agora. Como funciona para ti essa relação da convivência cotidiana com a natureza, com as pessoas, com os bens materiais e a religiosidade em si nesse pano de fundo? Eu acredito assim que todo escritor é um grande observador, né? Então, tu observas, tu sentes o mundo, o entorno, até, eu não vou dizer a aura das pessoas, porque não cheguei a tanto, mas tu sentes a vibração do universo. E para mim é muito importante isso, né? É bem interessante e eu tento trabalhar não apenas o lado exterior, mas como isso influencia o meu interior. Então, acredito que aí também tem muito a ver com todas as minhas leituras, as minhas preferências no estilo assim de Clarice Lispector, que é a minha escritora preferida, e esse lado psicológico interior, esse tempo, não só o tempo cronológico do relógio, mas o tempo interior, esses fluxos de consciência. Então é um todo que vai se construindo, né? O exterior influenciando o teu interior. Nós temos um quadro específico e nós vamos chegar até ele aqui no programa, que são as dicas do autor. Mas antes disso, o livro também possui esse diálogo teu com escritores.
da tua preferência. Tu citaste a Clarice Lispector, em dado momento, na obra é contada a tua primeira experiência com um livro teórico, da Clarice Lispector, como tu vês da área Não, era um romance. Romance mesmo. Romance, mas era a teoria da literatura. Ah, exatamente. E... Sim, mas é que está escrito ali, teoria. Um então... curso meu na universidade. Tá, ok. Então aqui eu estou confundindo o nome da disciplina com o livro em si. Exato. Como tu vem da área de letras, tem ali a referência a Clarice Lispector. Depois Clarissa de Érico Veríssimo. Exato. Então há esse teu diálogo ali com os autores que te influenciaram de uma forma ou de outra. Eles também influenciaram na tua descrição dos ambientes, na constituição do próprio enredo, ou é mais no sentido de reconhecer o seguinte, lá atrás, quando eu pude ler essas obras, talvez hoje não seria a mesma escritora. Esse livro traz muito das características desses autores que tu citas ao longo da obra? Ah, traz, muitíssimo. Porque todo escritor é a soma das suas leituras, dos seus estudos, né? Das suas preferências. E sem querer eu identifico, né? Quando eu leio, às vezes quando se deixa um texto algum tempo, né? Longe, não. Quando eu releio, digo, nossa, mas isso aqui tá né? Determinado escritor tá igual sem eu ter tido a intenção. Porque eu pergunto isso não só de quem vai ler o texto e percebe, no processo criativo. Tu estás ali escrevendo e está por conta, mas para aí, vou, entre aspas, assim, vou roubar isso aqui do fulano de tal. Eu acho até que eu vejo como uma homenagem, né? Claro, claro. Aquela homenagem, por exemplo, Mário Quintana, eu coloco na epígrafe, de repente já são 6 horas, de repente já é sexta-feira, de repente já são 60 anos. Nossa, eu disse, mas isso aqui tem que estar no meu livro, né? Porque esse poeta está dizendo exatamente o que eu estou falando, né? Há uma concatenação muito grande. Então, os escritores as escritoras vivem muito no meu dia a dia. Realmente, eu não conseguiria conceber a minha vida sem livros ao meu redor. E tu estás enfatizando muito o marco dos 60 anos. Eu lembro lá de ouvir meus pais, tios, aquela história toda. Agora eu vou ter desconto. Sim. Não sei o quê. Sim. Entro no plano do idoso lá de tal empresa, enfim, estabelecimento. Eram as brincadeiras que eu ouvi e tal. Mas aqui nós temos uma quase autobiografia do alto desses 60 anos que tu enfatizas ao longo da entrevista. É basicamente celebrar essa vivência ou de fato isso também te dá um certo peso, assim, quando tu pensas nisso? Havia essa preocupação, né? Eu estou ficando velho. Mas depois eu comecei a pensar, não, mas isso realmente é uma coisa que a sociedade impõe, né? Uma coisa emblemática que eu acredito que deveria inclusive mudar. Não sei se é o Ministério da Saúde quem é que define isso, mas atualmente uma pessoa com 60 anos é uma pessoa que está no vigor ainda, né? Não vou dizer no vigor físico, né? Dos 20, não é isso. Mas ainda há em nós, e nos meus coleguinhas aí dos 60, esse desejo de realizar, de fazer as coisas, de aprender, né? De buscar a cultura, essa sabedoria meio oriental, né? Que falam e que no Oriente é tão valorizado e no Ocidente, infelizmente, não é. Né? Então, eu acredito que poderia muito bem, assim, chamar de idosa uma pessoa, não vou determinar uma idade, mas mais adiante, 60 anos ainda, eu acredito que as pessoas estão jovens e se estão com saúde, como eu estou me sentindo agora, há muito pela frente. E o mercado de trabalho acaba sendo muito rigoroso, né? Exatamente. A gente vê, às vezes, profissionais aí mal chegando à faixa dos 40 e o fulano está ficando velho já. Há um preconceito, né? Vamos chamar alguém na faixa dos 20 e poucos, Exato. 30. No jornalismo isso é muito perceptível. Nós comentávamos aí, é recorrente, muitas vezes o sujeito passou dos 30... já tem aquele questionamento, e também até por corte de despesas, né? Aí temos a chamada jovialização, Sim. que nem sempre é o melhor, porque o sujeito daqui a pouco não acompanhou determinadas rotinas, não conhece personagens, não tem aquele repertório, digamos assim, na hora da produção. A experiência.
Precisa haver uma mescla, né? Exato. Nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Por exemplo, para que esse livro fosse escrito, eu vivi 60 anos, quase 60 anos. Então, na literatura, a idade é muito boa para gente, né? Porque ela te dá um repertório de leituras, de experiências, né? Não vou dizer que eu seja melhor do que um autor jovem, não é exatamente isso. Mas eu quero dizer que, de certa maneira, ela me ajuda muito. Né? Quem não leu bem vai ter dificuldade de escrever bem, né? E a literatura também te proporciona isso, né? Tu podes escrever até quando tu quiseres, né? Não há um limite aí de idade. Então eu antecipei lá, Regiane, vamos dar uma paradinha no nosso bate-papo sobre o livro em si, quase autobiografia recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, que é o foco do nosso programa, e vamos chamar a nossa vinheta Dicas do Autor. Então, como sempre fizemos aqui no Café com Letras, nas Dicas do Autor, nós pedimos para o nosso convidado compartilhar leituras, podem ser clássicos, lançamentos, que por um motivo ou outro têm lhe inspirado no seu próprio processo criativo ou que simplesmente já servem como um prazer de leitura do momento. O que tu tens para compartilhar com quem nos acompanha neste momento, Regiane Heck, professora, do ponto de vista do que tu tens lido ultimamente? Bem, tem uma escritora italiana que está despontando aí nas paradas de sucesso, Elena Ferrante. Eu indicaria, assim, tranquilamente, creio que todos deveriam ler, uma escritora contemporânea que é um pseudônimo, ela escreve com um pseudônimo. Não se sabe exatamente quem é. Tá mantendo um mistério. É incrível, né? Nós tentamos, assim, armar uma brecha para vir aqui conversar com o Fábio Rauch, e ela não quer nada disso. E ela está vendendo, assim, que é uma loucura pelo mundo inteiro. Mas eu indico muito, é uma tetralogia, são 4 livros, napolitana. Uma tetralogia napolitana. Começa, o primeiro livro é Amiga Genial. Evidente que tem que seguir, né, os 4. A Amiga Genial, uma obra muito, muito bem escrita, aqueles livros que a gente lê assim que flui a narrativa. É a história de 2 amigas e ela começa narrando desde a infância dessas amigas, que moram assim num bairro pobre de Nápoles, até os 60 e poucos, até a idade adulta. Então eu indico assim tranquilamente, literatura contemporânea, ótima, perfeita. Leiam, vocês não vão se arrepender. Homens, mulheres, uma literatura adulta, né? Mas muito boa. E eu não poderia deixar de falar da minha deusa, né? Que é a Clarice Lispector. Da qual já falamos. Exato. Que está no livro, mas sempre que nunca é demais falar. Exatamente, sempre cito Clarice, porque foi com a Clarice que eu descobri o que é uma obra literária com valor, com qualidade, com linguagem bem trabalhada, que eu procuro fazer isso nos meus livros, não procuro imitá-la, mas eu tento fazer com que tenha esse lado estético, esse lado literário. E Clarice há um livro que marcou muito a minha vida e devo ter lido muitas e muitas vezes já, que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Um livro maravilhoso que fala da descoberta do amor, mas no sentido assim, com muita literariedade, com muita beleza, com muita sutileza até, né? Usando o nome do meu livro. Vamos voltar ao título do livro anterior. Mas é um livro fascinante, porque são 2 personagens que se encontram e desenvolvem uma amizade, uma afetividade e termina realmente, não estou contando bem o final, mas há um envolvimento, né, maior, sexual até, mas com muito amor. Então a escritora foi de uma felicidade incrível ao narrar isso, né? Um homem e uma mulher se encontrando, 2 corpos se encontrando, mas onde há um amor, um conhecimento muito forte. Então, para mim, é a obra emblemática da literatura brasileira. Muitas pessoas consideram assim, Machado de Assis, também gosto, não vou dizer que não, né? Falando nos clássicos, Graciliano Ramos ou Guimarães Rosa, outros nomes, enfim. Mas para mim, Clarice, assim, é o máximo. Ela me conquistou, me fisgou quando eu tinha 18 anos de idade e até hoje eu leio Clarice
e eu consigo entrar nos livros dela, né? Eles me dão um prazer imenso. E aí tem aquela peculiaridade dos clássicos, que é você... Geralmente nós somos apresentados aos clássicos lá pelo ensino médio, que no meu tempo era o segundo grau. Muito jovens, então, o né? aluno muitas vezes não tem muitas condições, ou vê com uma certa ressalva e tal. Mas cada leitura, ela te dá uma impressão diferenciada, né? É difícil o sujeito dizer assim, eu li tal obra, vamos supor, o Dom Casmurro. Sim. Porque aí eu estou chegando a uma obra bem controvertida. E tive uma visão totalizante, é isso. É muito difícil, né? Claro. Como tu falaste, sempre há uma impressão diferenciada e a própria vivência influencia naquilo que vai ser interpretado, né? Muito. E como uma ex-professora de literatura, eu sempre trabalhei também muito com os meus alunos, fiz questão de valorizar muito... Uma vez professora, é sempre professora. Exatamente, né? Exatamente. Eu sempre procurei valorizar muito a literatura do Rio Grande do Sul e a literatura brasileira, né? Que normalmente as pessoas vão a uma livraria e o que nós vemos exposto aí? São os best-sellers e normalmente são autores estrangeiros. Mas há muita coisa boa aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? E dos mais conhecidos, realmente, Érico Veríssimo, para mim, também me marcou demais. Érico Veríssimo deveria ser lido por todas as pessoas. O Tempo e o Vento é a obra maravilhosa. E o leque de opções que a própria obra dele fornece, né? Sim, ele tem aquela literatura de cunho mais social, onde ele relata mais a cidade de Porto Alegre, ele tem Incidente em Antares, que é um livro maravilhoso. Olha, eu diria assim que todos os livros de Érico Veríssimo são Eu até, a propósito, indicar. por convivência com um colega de jornalismo, acabei tomando contato. Ele tem cadernos de viagens, que são, às vezes muitas pessoas não conhecem. Os personagens jornalistas na obra dele, que são muito recorrentes, as pessoas acabam muitas vezes, passam ao largo, não percebem muito bem. Praticamente quase todos os romances do Érico têm personagens jornalistas, e ali ele trabalha as personalidades, o caráter de cada um e vai demonstrando, porque ele também tinha essa vinculação forte com jornais, com a própria edição de livros, então Sim. É muito interessante, né? Ele trabalhou da Globo, né? Vários anos, né? Exatamente. Então, se tu me dissesse agora para escolher, assim, entre Luiz Fernando e o Érico, eu ficaria com o Érico 1000 vezes, né? Claro. Talvez por eu, né, ter mais idade e tal, mas é realmente um autor maravilhoso. E nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando, porque eu amo leitura, né? Mas acredito, assim, que esses nomes que eu citei já, né, seriam mais ou menos alguns. E há muitos outros, né, claro, né? Há outra que eu quase ia esquecendo. Há uma escritora portuguesa contemporânea também que é simplesmente maravilhosa. Ela se chama Inês Pedrosa. Inês Pedrosa tem livros fantásticos, também esses livros que tratam mais esse lado psicológico, esse lado interior. Não é simplesmente uma história para uma história, é uma história muito bem conduzida, muito bem trabalhada. Isso me fascina bastante. Então, há livros lindos dela, por exemplo, Dentro de Ti Ver o Mar. Veja que nome, né? Maravilhoso. E dá para pensar muito. Exatamente. E o livro começa assim, né? Que o personagem, ele tinha uma lábia tão grande quando ele se aproximava das mulheres, era como uma declaração de amor, né? E ele dizia a elas: olha, eu gostaria de um dia, dentro de ti, ver o mar. Olha, que coisa mais romântica, mais profunda e mais intensa, né, Fábio? Muito legal. Há outras obras dela, Nas Tuas Mãos também, são 3 personagens femininas. Há mulheres maravilhosas que escrevem e a maioria normalmente são homens, né? Eles dominam aí a literatura. Principalmente quando se fala em clássicos, né? Exatamente. Por quê? Porque as mulheres, né, começaram bem mais tarde assim, né, a conseguirem esse espaço na literatura, né? Bem, professora, não quis interromper o seu raciocínio, nós estamos batendo no nosso tempo. Acho que conseguimos aqui muito bem. A obra é quase uma autobiografia, recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. Excelente texto, como sempre, fácil de ler, gostoso de manusear pelo formato do livro também.
E aí nós entendemos na parte final do programa por que o livro está tão bem escrito, porque a professora Regiane Heck também é uma excelente leitora. Eu peço que tu, de uma forma bastante breve, te despeças de quem está nos acompanhando neste momento, faça daqui a pouco um último comentário, uma última divulgação a respeito da tua obra. Acredito que tenham outros lançamentos programados. O espaço é teu. Bem, eu agradeço, né, a gentileza de tu me convidares para vir aqui. O livro está à venda na Livraria do Arco da Velha. Na verdade, assim, o grande desejo de um escritor ao lançar uma obra é ser lido. Nós realmente precisamos dos leitores. Nós desejamos que os livros sejam lidos. Acredito que é um livro agradável, leve, mas também que eu procurei fazer da melhor forma possível. E o grande sonho meu, repito, seria que nós tivéssemos mais leitores. Como eu gostaria de ver as pessoas não apenas com um celular na mão a todo momento, mas como eu sonho em ver pessoas com livros nas mãos, né? Pais lendo em casa, dando exemplo para os seus filhos. Ou até um e-book na tela do celular. Também, né? Que eu não acho muito agradável, mas enfim, né? Seria uma... Então, realmente, vamos valorizar mais a leitura, vamos colocar cultura na nossa vida, porque ela é fundamental. Nós não podemos ser pessoas apenas materialistas. Nós temos que alimentar a nossa alma. É algo que eu sempre falo porque eu penso que é muito importante. Tem um ditado budista também, novamente o budismo, que diz, se tu tens 2 moedas, com uma delas compra um pão, mas com a outra, flores para a tua alma. E essas flores, né, uma metáfora também para livros, para cultura. Muito obrigada. Excelente encerramento. Muito obrigado, professora. Acabamos de conversar então com a professora Regiane Heck, ela que acaba de lançar aqui em Caxias do Sul quase autobiografia, seu novo livro. Então fica essa dica de leitura que foi pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.